Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 27 de março, quarta-feira da Semana Santa. Então, estamos aí na grande semana. O tempo passou muito rápido, né? Fazia a memória que um dia desse era quarta-feira de cinza, foi o dia que nós começamos os nossos propósitos. Eu espero que você tenha conseguido viver bem esse tempo da quaresma, um tempo de recolhimento, um tempo de conversão, um tempo de jejum, de abstinência, tempo de renúncias, de sacrifício. E que você tenha conseguido viver os seus propósitos. E se você não conseguiu, nunca é tarde, né? Ainda estamos em tempo de viver. Então hoje é um dia, né, por excelência, nessa quarta-feira, né, da Semana Santa. Amanhã já vamos entrar aí no grande Tríduo Pascal, né, nessa quinta-feira, celebrando aí a ceia do Senhor. Mas hoje ainda vivendo, né, esse mistério, né, essa caminhada, essa preparação desse Tríduo Pascal, onde nós somos surpreendidos a cada dia através da liturgia, que é muito bela da nossa igreja, que nos faz adentrar profundamente, né, nesse mistério da Semana Santa, no mistério já preparando, né, a liturgia desses dias vem nos preparando para o mistério de cruz, né, vai mostrando esse percurso que Jesus foi vivendo e que ele também preparou os discípulos para viver isso. E nada melhor do que vivemos através da Lex Divina, né, que é essa leitura orante da Palavra de Deus. Deixarmos que, de fato, a Palavra de Deus, ela nos transpasse o coração. E nessas vésperas, né, do Tríduo Pascal, somos confrontados, né, a viver tudo isso e a percebermos que, apesar da traição de Judas, nós vimos no Evangelho de ontem, apesar de muitas vezes termos também um coração que traímos o Senhor, mas a Eucaristia nos dá a força de recomeçarmos e de fazermos como Pedro, que negou, mas que se arrependeu e que recomeçou, né, e que sinceramente voltou seu coração para Deus. A liturgia de hoje, nessa quarta-feira da Semana Santa, vai nos trazer, na primeira leitura, retirada do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Disso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? A leitura de hoje vai mostrar, né, o servo fiel. Na verdade, ao longo de toda essa semana, a gente vem trabalhando com o profeta Isaías e que vai falando desse servo fiel, mas também desse servo sofredor, que não foge do sofrimento. Ele não desanima diante das perseguições, mas ao contrário, ele vai narrar exatamente o percurso que Jesus fez. Ele não fugiu, ele não se desanimou, ele não abandonou, mas ele aceitou a missão que lhe foi dada. Mesmo se ele é como esse servo no qual o Senhor deu a ele uma língua, né, adestrada para dizer palavras de conforto às pessoas abatidas, para justamente comunicar, né, como os discípulos, essa graça que o discípulo tem de abrir os ouvidos, de não lhe resistir, de oferecer as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. E ele vai narrar tudo que Jesus, né, como essa profecia, vai viver. Né? Não desviar o rosto de bofetões e cusparadas, mas ele vai lembrar que o Senhor Deus é o auxílio. Ele vai narrar que esse servo sofredor, que é o próprio Jesus, apesar de ter sido ungido pelo Senhor, né, e que tinha a graça de consolar, de confortar, ele vai passar por um processo, né, de sofrimento, mas ele não vai se deixar abater. Ele vai até o fim na sua missão. E a sua missão maior, de fato, era dar a vida por cada um de nós, era nos salvar. O salmo de hoje é o Salmo 68. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos,
como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam, recaíram todos eles sobre mim. Um insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei que me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Cantando, eu louvarei o vosso nome. E agradecido, exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Então, o Salmo de hoje vai narrar exatamente esse percurso que Jesus viveu do seu sofrimento. Primeiro, já o salmista clama assim, né? Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. O salmista vai clamar que o Senhor venha de fato nos salvar, mas ele vai narrar o sofrimento de Jesus. Ele vai dizer assim, por vossa causa é que sofri tantos insultos, e meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estranho para os filhos de minha mãe. Então, naquele momento ali, Jesus vai, de fato, sofrer os insultos. Jesus vai ser perseguido, ele vai ser maltratado. Ele vai dizer, o insulto me partiu o coração, eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas, infelizmente, deram-me fel, como se fosse um alimento, e em minha sede ofereceram-me o vinagre. Então, o salmista vai narrar a cruz de Jesus, o calvário, o sofrimento. Mas ele vai dizer, cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido eu exultarei de alegria. Humilde, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Ou seja, depois da cruz, depois do sofrimento, vem a ressurreição. E por isso o salmista convida, depois do sofrimento, somos convocados a entrar na grande alegria da certeza que depois do sofrimento vem a vitória de Deus, que depois da cruz vem a ressurreição. Isso também nas nossas vidas. Assim como Jesus viveu esse mistério, esse percurso, nós vivemos também. Depois de grandes sofrimentos e tribulações, devemos renovar a nossa confiança. A vitória chegará. A ressurreição chegará, nós passaremos pela tribulação e seremos salvos, assim como o salmista. E ele vai dizer, nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. E aí ele vai nos lembrar que somos convidados a renovar a nossa confiança em Deus. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse, o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse, em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, tu o dizes. O evangelho de hoje é uma continuação, só que ontem estávamos com o evangelista São João, onde Jesus vai explicar quem vai ser aquele que vai trair, aquele que ele vai dar o pão embebido, no molho. Mas hoje Jesus, ali no evangelho de São Mateus, vai novamente relembrar que ele vai ser traído. Só que dessa vez com uma outra ótica, com uma outra explicação. E ele vai dizer que é aquele que trair, pagará
pela traição. Basicamente isso Jesus vai dizer, né? Que daquele que traiu o filho do homem, ai daquele, né, que traiu o filho do homem, seria melhor nunca ter nascido. Por quê? Porque Jesus sabia que mesmo Judas o traindo, depois ele não seria capaz de lidar com a traição. E que por isso ele mesmo procuraria a sua própria morte. Aí Jesus aqui vai narrar e Judas vai se perguntar, será que sou eu, mestre, que vou trair, né? E Jesus vai dizer, tu dizes porque tu sabes. Tu fostes de fato, né? Tu já estás à minha procura para poder me vender, né? Me trair por 30 moedas. Então, o evangelho de hoje já vai fazer essa reflexão, né? Já vai nos iluminar para esse mistério que nós vamos ver daqui a 2 dias da traição. Então, amanhã a gente vai entrar nesse tríduo pascal, viver essa missa da Ceia do Senhor, o último momento, né, de Jesus com os discípulos, onde ele vai se despedir dos seus discípulos, e na sexta-feira nós vamos tocar nesse mistério, de fato, né, dessa traição de Judas, que é essa morte de Jesus, né, ele que foi perseguido, mas que aceitou passar por esse caminho do Calvário, e que depois aceitou passar por esse caminho do Calvário, e depois nós tocamos na grande vitória, na grande ressurreição. Então, eu quero desejar uma bela quarta-feira santa neste dia, já preparando seu coração para amanhã vivermos essa quinta-feira santa, né? A nossa comunidade vai transmitir as missas do Tríduo Pascal, então, se você não tiver oportunidade, eu espero que você consiga viver, né, indo na igreja, vivendo esse mistério, mas caso haja algum impedimento, você pode acompanhar através do nosso canal YouTube, viver esse grande mistério desse Tríduo Pascal, dessa semana, né, santa que nós estamos vivendo, e poder tocar cada dia, né, em cada graça particular que a nossa igreja nos convida a viver. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.